Quando partimos para uma viagem, seja de passeio ou a negócios, é natural que tenhamos um planejamento básico e as informações necessárias para darmos seguimento ao projeto. Mas se a viagem é para um lugar novo ou tem o propósito de nos ajudar a conhecer detalhes, tais como a história do lugar ou eventos que ali ocorreram, é importante que, além do planejamento, das rotas ou mapas, também tenhamos um guia. Ao tratarmos da vida cristã, é importante sabermos que a Bíblia contém as informações necessárias para que nossa viagem rumo ao céu seja realizada com segurança. Mas como essas informações foram registradas lá? E como podemos compreendê-las de maneira apropriada para o tempo de hoje? O dom de profecia é um importante fator nesta jornada. É um guia seguro que Deus concedeu à sua igreja para que pudéssemos conhecer de maneira apropriada o que está revelado nas Escrituras. Foi através do dom profético que as Escrituras foram registradas, compreendidas e preservadas ao longo dos séculos. E é mediante este dom que podemos compreendê-las hoje. Um importante autor adventista disse que a consciência de que a Bíblia, o expresso produto do dom de profecia, é, ao lado do próprio Cristo e do Espírito Santo, o melhor dom de Deus ao homem, eleva o dom de profecia do âmbito de algum estranho capricho ao mais elevado patamar da operação do maravilhoso plano da redenção. Qual é o papel de um profeta? A Bíblia utiliza 3 palavras diferentes para designar ou descrever o trabalho do mensageiro de Deus enquanto profeta. 2 delas estão ligadas à ideia de como Deus se comunica com o seu mensageiro através de mecanismos visuais e poderiam ser traduzidas como vidente. A outra palavra, usada com mais frequência no tempo bíblico, transmite a ideia de anunciar como sendo a função ou papel do profeta, como, por exemplo, em Êxodo 7, verso 1, onde Arão é chamado de porta-voz de Moisés na corte de Faraó. Assim, o dom profético pode ser definido como a capacidade que Deus concede a homens ou mulheres escolhidos por Ele para receberem suas mensagens, geralmente de maneira visual ou audível, e transmiti-las aos outros. De acordo com Hebreus 1, verso 1, Deus falou de muitas maneiras e pelos profetas. Esse mecanismo de comunicação se tornou necessário depois do pecado, já que antes disso, Deus falava face a face com Adão e Eva. Há alguns termos importantes que precisamos relembrar antes de prosseguirmos. O primeiro é inspiração. Entendemos que inspiração é um processo pelo qual Deus capacita um homem ou mulher de sua escolha especial a receber e comunicar as mensagens de Deus para o seu povo de maneira correta, adequada e confiável. Embora o uso comum do termo inspirado geralmente inclua a inspiração artística de um pintor, escritor, músico ou de outro artista, a inspiração bíblica que os profetas possuíam ou a inspiração de um profeta moderno é diferente da chamada inspiração artística. A inspiração profética é obra exclusiva do Espírito Santo, movendo a mente do profeta ao impressioná-lo com o conhecimento da vontade de Deus e ajudando a transmiti-la através do registro escrito, da pregação pública ou discurso particular, ou mesmo através de ações simbólicas ou profecia, vivencial ou experiencial. Outro termo importante é a revelação. Como adventistas do 7º dia, entendemos a revelação como sendo o conteúdo da mensagem comunicada por Deus ao seu profeta no processo de inspiração. Os adventistas consideram esse conteúdo, a mensagem profética, como infalível ou inerrante, fidedigno ou todo suficiente, confiável e autoritativo, tendo autoridade sobre o cristão. Esse conceito é predito em 3 conclusões diferentes. Primeiro, o homem é incapaz, através de seus próprios recursos ou por sua própria observação, de aprender certos tipos de informação. Segundo, Deus se compraz em falar ao ser humano. E terceiro, esse ato ocorre e se desenrola dentro da história humana. O último termo que precisamos compreender é iluminação. Em 1 Coríntios 12, 29, Paulo faz uma pergunta retórica. São todos profetas? Obviamente que a resposta é negativa. Nesse caso, o Espírito Santo desempenha um segundo papel ao atuar na mente daqueles que não possuem o dom profético,
para que estes possam compreender a vontade de Deus para eles. A iluminação, então, pode ser definida como a obra do mesmo Espírito Santo que indicou a mensagem de Deus ao profeta, pela qual ele agora capacita o ouvinte ou leitor das palavras do profeta a compreender as verdades espirituais e a discernir a mensagem de Deus para ele próprio. Geralmente não há dúvida sobre o dom profético nos tempos bíblicos ou sobre seu papel na própria formação do texto bíblico. Entretanto, é comum que se pergunte sobre o papel que novos profetas teriam nos tempos modernos, especialmente se consideramos que o cânon bíblico foi fechado e é a única fonte autoritativa para a formulação doutrinária. Para os adventistas do sétimo dia, esta é uma questão muito importante, uma vez que cremos que um dos nossos primeiros líderes recebeu o dom profético. Assim, qual é a natureza da inspiração, qual o conteúdo da revelação e qual a relação que devemos estabelecer entre o ministério profético moderno, manifestado na vida e obra de Ellen White, e a Bíblia como escritura sagrada? Qual o papel de um profeta moderno em relação aos profetas canônicos ou profetas bíblicos? De fato, devemos estar constantemente prevenidos contra desafiar a Escritura, colocando outros documentos no mesmo nível que ela. Jamais se deve desenfatizar a Bíblia ou promover o ensino de doutrinas contrárias à Escritura. Um estudo cuidadoso do dom profético após o encerramento do cânon pode ajudar os cristãos a evitar tais armadilhas. Embora Apocalipse 22, 18 e 19 encerre a profecia canônica e impeça, por implicação, a alteração, acréscimo a qualquer livro canônico, não permite que se conclua a favor da cessação de quaisquer dons, incluindo o dom de profecia. Nem impede que haja alguma revelação adicional que nos ajude a compreender de maneira apropriada ou relevante para os dias atuais. Assim, podemos dizer que há a profecia canônica, registrada no texto bíblico como norma de fé, e há também a profecia não canônica, resultante da comunicação divina com profetas extra-bíblicos, com o propósito de ajudar leitores e ouvintes contemporâneos a entenderem as profecias canônicas, sem comprometer a autoridade da Bíblia como cânon. A Bíblia menciona diferentes profetas que não estiveram envolvidos com a escrita do texto canônico. No entanto, foram mensageiros autorizados de Deus, inspirados tais como os profetas que escreveram as Escrituras, como, por exemplo, Abraão, mencionado em Gênesis 20, verso 27, Ananias, filho de Azur, em Jeremias 28, 1 a 17, ou Arão, em Êxodo 7, verso 1, ou anônimos, tais como um dos filhos dos profetas, em 1 Reis 20, 35, ou 70 anciões do povo, em Números 11, 24 a 29, ou um profeta, em 2 Crônicas 25, 15 a 16, ou ainda um homem de Deus, em 2 Crônicas 25, 7 a 9. Para entendermos a relação entre o profeta canônico ou bíblico e um profeta não canônico, especialmente no contexto contemporâneo, consideramos importante avaliar como a própria Ellen G. White descreveu seu ministério profético. Entre as responsabilidades que ela defendeu a respeito do seu ministério, o trabalho de exaltar as Escrituras parece ter sido de maior significado e abrangência. Diferente daqueles que alegaram em seu tempo ter o dom profético, Ellen White se relacionava com a Bíblia de maneira a destacar a autoridade das Escrituras. Os supostos profetas modernos que se levantaram no tempo dela defenderam que seus próprios escritos eram superiores à Bíblia. Ellen White, entretanto, exaltou a Bíblia acima de quaisquer escritos, incluindo os seus próprios. Nesse mesmo contexto, ela reconheceu que, embora estivesse sob a mesma inspiração dos profetas bíblicos, seu ministério profético tinha um papel não canônico e incluía esclarecer e explicar as Escrituras como palavra de Deus. Para ela, a Bíblia deve ser sempre a única regra de fé e prática para a vida cristã, e seu ministério e obra um guia interpretativo auxiliar para a compreensão das Escrituras. É nesse aspecto que o ministério e obra de Ellen G. White também pode ser entendido como uma maneira de ajudar os leitores e ouvintes contemporâneos a contextualizar as Escrituras ao identificar princípios aplicáveis às necessidades mais modernas. Outro papel importante do ministério profético de Ellen White tem que ver especificamente com o contexto histórico do desenvolvimento do Adventismo. Em seus primeiros anos, em especial, a igreja precisava de um guia seguro para crescer de maneira correta, enquanto aprendia os princípios bíblicos que gradualmente estavam sendo resgatados pelos estudos da Bíblia desenvolvidos pela liderança. Assim,
As advertências, testemunhos e reprovações à igreja constituem importante fase do seu ministério profético, ao ajudar indivíduos e a igreja a retomarem uma vida de comunhão com Deus, estudo da Bíblia e correção de práticas de vida. Finalmente, para proteger a igreja de erros doutrinários e fundamentar os membros na verdade bíblica, como resultado do entendimento de que os escritos inspirados pelo Espírito não contradizem um ao outro, mas se acham em perfeita harmonia. Como podemos ter certeza de que um profeta realmente fala inspirado por Deus? A Bíblia apresenta um conjunto de possibilidades que podem ser aplicadas como um teste de autenticidade profética. Obviamente que não temos aqui tempo para explorar detidamente cada uma delas, mas gostaríamos de mencioná-las brevemente, a fim de que se saiba que possibilidades podem ser avaliadas ao autenticar o ministério de Ellen White. Uma vez que reconhecemos as Escrituras como única regra de fé e prática, parece óbvio que a coerência da mensagem profética com a mensagem bíblica seja um teste primordial. É assim que Moisés estabeleceu entre o povo de Israel um teste simples. Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e disser, vamos após outros deuses, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus. Deuteronômio capítulo 13, versos 1 a 5. O mesmo princípio de coerência com as Escrituras Sagradas foi retomado por Isaías ao advertir o povo contra o hábito de consultar médios ou feiticeiros. Há a lei e ao testemunho. Para ele, se uma fonte de informação não falasse de acordo com isso, é porque não havia luz nela. Um segundo teste pode ser elaborado a partir da advertência de Jesus Cristo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15 a 20. Em outras palavras, o profeta precisa viver uma vida coerente com a mensagem que apresenta. E tanto seu modo de vida, como os do que o seguem, devem ser coerentes com os princípios apresentados na Bíblia. A esta altura, já entendemos que o trabalho do profeta é muito amplo e inclui, embora não seja a principal atividade, realizar predições relacionadas com o futuro. Embora nem todos os profetas necessariamente façam predições futuras, há na Bíblia um alerta sobre essa atividade profética. De acordo com Deuteronômio 18, 21 e 22, se alguém faz uma predição e esta não se cumpre, então não se trata de um profeta de Deus, mas alguém que age presunçosamente e fala por conta própria. Entretanto, ao se aplicar o teste das predições cumpridas, é importante lembrar que as mesmas devem ser examinadas cuidadosamente quanto ao seu caráter incondicional ou condicional, antes de serem julgadas improcedentes. Um quarto teste importante é estabelecido no Novo Testamento e tem que ver com a natureza cristocêntrica da mensagem profética e da profissão de fé do profeta. Para João, em sua primeira carta, no capítulo 4, versos 2 e 3, confessar a Jesus Cristo como pessoa divina humanamente encarnada é uma maneira de reconhecer a procedência de um determinado espírito e, por extensão, de sua inspiração profética. E esta está estreitamente relacionada com o primeiro teste. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, diz o texto de 1 João. Acreditamos que isto é muito mais do que afirmar a historicidade de Cristo ou defender seu papel no processo redentivo, mas tem que ver com tudo o que a Bíblia ensina sobre Jesus. Esses 4 testes bíblicos podem ser auxiliados por outros aspectos secundários, tais como manifestações físicas, conveniência temporal da mensagem, certeza e destemor do mensageiro, elevada natureza espiritual das mensagens ou a natureza prática das mesmas. Em resumo, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.